Dando continuidade à nossa aula, a gente já viu que essas atividades desenvolvidas no ambiente hospitalar, elas visam a melhoria da adaptação do paciente. Então, o paciente ele está acometido por uma doença de várias naturezas e ele realmente precisa se sentir acolhido, precisa estar se sentindo aproximado, pelo menos o mínimo possível, das atividades rotineiras que ele tinha antes de estar hospitalizado. E é justamente essa a função do pedagogo, é fazer com que essa criança ela realmente se sinta acolhida, se sinta de acordo com um espaço difícil, né? Um espaço difícil de convivência, mas que se torne agradável o máximo possível. A atividade escolar tem um detalhe muito importante, ela não pode atrapalhar a atividade hospitalar. Então, há uma necessidade muito grande do planejamento. Então, a equipe hospitalar, geralmente, quando os hospitais eles têm esse espaço para o pedagogo estar atuando, ele tem uma equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe gigantesca e que cada um assume uma responsabilidade. E essa equipe, ela precisa sim estar muito bem articulada para que o trabalho de uma não interfira no trabalho da outra. E conforme eu já disse anteriormente, a criança hospitalizada, ela tem alterações de emoções muito rápidas e o tempo todo. Aí o que acontece? Quando a criança está um pouquinho ruim, né, um pouquinho mal, aí o pedagogo já tem atividade para ele preparar, para ele chegar lá no hospital e de repente aplicar, né, desenvolver com a criança. Mas aí, de acordo com a sua chegada, ele percebe que a criança está mal. Então, a criança está aí, lógico, que a equipe médica decidiu administrar um outro medicamento e fazer uma outra intervenção. Aí, nesse caso, o pedagogo, ele precisa ter a maturidade, ele precisa ter a compreensão que o trabalho dele caminha junto e não atrapalha o serviço médico. E da mesma forma, os médicos, né, que a gente sabe, do convívio que a gente tem, eles compreendem essa necessidade, né, da criança ter uma redução da sensação de estar sozinha, da sensação de estar abandonada, e ele compreende a importância do trabalho do pedagogo. E aí sim, as duas partes, ou várias partes, né, de acordo com a equipe multidisciplinar, elas se integram e uma auxilia a outra o tempo todo para ajudar na recuperação da criança. A prática pedagógica em ambiente escolar, ela requer muita atenção, ela requer muita maturidade. Além de ter que cuidar do paciente, da criança com as suas atividades, com a sua integração, com a extensão, com aquela parte que conduz, que está ligada à escola, a gente sabe que existe a parte familiar também. Então, todos os envolvidos precisam estar bem alinhados, com as ideias bem alinhadas, para que nada dê errado, para que nada saia do controle. As atividades para ser desenvolvidas dentro do ambiente hospitalar, elas têm que ser lúdicas, não há outra forma. Então, o professor ele planeja esse lúdico, ele utiliza formas variadas e de forma que são recreativas. Ele pode utilizar contação de história, ele pode utilizar brincadeiras, jogos, dramatização, que a criança gosta muito, né, de ficar representando, desenhos, pinturas, enfim, tudo aquilo que o espaço, tudo aquilo que a equipe médica ou equipe hospitalar entrou em consenso, né, para poder estar utilizando com a criança, e também, com certeza, com a equipe global familiar.
Por quê? A criança ela não está sozinha. O pedagogo, ele tem o seu planejamento, ele tem as suas atividades todas preparadas, mas se ele não tiver um amparo, se ele não tiver uma ajuda, se ele não tiver um auxílio, certamente as suas ações não serão bem desenvolvidas. Para quem se interessar, realmente existem vários sites, né, que falam sobre o assunto, existem várias pesquisas sobre. Vocês terão também uma disciplina que estará aprofundando ainda mais sobre o tema, que é muito relevante, principalmente nos dias atuais, né, não é verdade? Porque, de acordo com várias situações, existem N motivações que faz com que uma criança realmente fique hospitalizada, um adolescente fique hospitalizado, e que ele realmente precisa ser acolhido, ele precisa sim de estar em desenvolvimento, ele precisa sim estar inserido em um ambiente que mostre para ele o quanto ele é importante. Então, como a gente já disse, que trabalha de uma maneira humanística, é tentar recuperar essa criança, esse adolescente, está mostrando para ele que o que está acontecendo naquele momento certamente será passageiro, né? Que a criança, dentro de um tempo, a gente, no caso, não se sabe quando, né? São previsões, mas esgotado esse período, a criança estará de volta para a rotina. E aí entra outra parte também, que é aquela, né, um pouco mais dolorosa, mas que existe, que é quando se trata de morte, né? Você sabe que a criança ela pode estar em um determinado estágio, né, com uma gravidade de uma doença, e essa criança realmente ela vai chegar a um momento, né, e que ela vai falecer, enfim, não há cura para a sua doença, que a gente também já vivenciou isso por aqui. Então a criança ela tinha um câncer raro, né, e a família pediu para que durante o período da hospitalização fosse feito tudo para a criança da melhor maneira possível, para que ela não sentisse, né, o sofrimento além do que poderia estar acontecendo. Então, o hospital ele foi extremamente solidário à causa e o pedagogo lá ele ficou atuando um bom tempo e no final de tudo a criança faleceu, como já era de esperar. Dentro disso, com certeza, o pedagogo que estava envolvido, que acompanhava, né, periodicamente ali toda aquela situação, então sofreu bastante, mas aquilo serviu de aprendizagem e a melhoria, a atuação funcionou para melhor. E é assim que a gente tem que fazer, realmente. Conhecer as possibilidades, pesquisar, ir a fundo e certamente buscar o que é melhor para você. Se você se sentiu comovido, se sentiu interessado em atuar no ambiente hospitalar, faça com vontade, porque com certeza é uma área muito bonita de se atuar, é uma área prazerosa para quem realmente a gente já conhece, a gente tem os relatos, e corra atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja.